Hare Krishna, bom dia. Estou aqui para fazer hoje a leitura do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, terceiro capítulo, verso 11. Então, primeiramente, vamos falar os nossos mantras, né, de praxe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Agradeço o convite da Mayapur TV para falar hoje. Esse é um dia específico, que é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e aí nós vamos tentar relacionar um pouquinho esses assuntos, recitar os mantras que falamos antes de cantar o Srimad Bhagavatam. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamudiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyanta Estu Bhadrani Vidunoti Suhrit Satam Nashta Praveshu Avadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Então, lendo Srimad Bhagavatam, como eu disse, capítulo 3, verso... Canto 1, capítulo 3, verso 11. Se vocês tiverem aí em mãos, então vocês podem, né, acompanhar a leitura do verso. Então, repitam, por favor, palavra por palavra primeiro. Shastam, a sexta. Atre, diatre. Apatya, tuam, filiação. Vrita, tendo ouvido as orações de. Prapta, obteve. Anasuya, por Anasuya. Anvishikim, sobre o tema da transcendência. Alarkaya, a Alarka. Pralada, Adibhya, a Pralada e outros. Utivan, falou. Shastram atrera patyatvam vrita prapto nasuyaya anvishikim alarki kaya pralada dibhya utivam. De novo. Shastam atrera patyatvam vrita prapto nasuyaya anvishikim alarkaya pralada dibhya utivam. Última vez. Shastam atrera patyatvam vrita prapto nasuyaya anvishikim alarkaya pralada dibhya utivam. Tradução e significado por sua divina graça Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência, a Alarka, Pralada e outros, Yadu, Haihaya, etc. Significado: o Senhor encarnou-se como Dattatreya, o filho do Rishi Atri e Anasuya,
A história do nascimento de Dattatreya, como uma encarnação do Senhor, é mencionada no Brahmanda Purana, em relação com a história da devotada esposa. Ali se diz que Anasuya, a esposa do Rishi Atri, orou diante dos senhores Brahma, Vishnu e Shiva da seguinte maneira: meus senhores, se estáis satisfeitos comigo, e se desejais que vos peça algum tipo de bênção, então rogo que vos combineis juntos para tornar-vos meu filho. Isso foi aceito pelos senhores, e como Dattatreya, o Senhor expôs a filosofia da alma espiritual e instruiu especialmente Alarka, Pralada, Yadu e Haihaya, etc. Agora oferecemos nossas reverências ao nosso mestre espiritual. Espero que o som esteja bom. Se não estiver, podem comentar ali para eu falar um pouco mais alto. Uma Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurum Militam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srinivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Prasad Mate Harinanda Goswami Chinamani Namaste Guru Hamsai Paramanamritse Prabhupada Pranidaya Dusha Siddhanta Nashini. Então, nós vamos falar primeiramente do nascimento de Dattatreya. Então, Dattatreya, nós estamos na parte do Bhagavatam, em que Krishna, ele fala de suas encarnações. Então, a gente está no verso 11, então ele vem falando, e esse verso, como diz aqui, é a sexta encarnação de Purusha, Vishnu, que seria Dattatreya. E aí, em alguns lugares, a gente encontra alguma referência sobre esse nascimento. Por exemplo, primeiro, entender um pouquinho da genealogia, da história. Atri, Rishi Atri, ele é filho do Senhor Brahma, e é dito que seu filho, ele tem as mesmas características, as mesmas qualidades que o Senhor Brahma, que seu pai. Ele, personifica as características do seu pai. Por outro lado, Anasuya, ela é filha de Kadama Muni e Devahuti. Então, a gente sabe, pelo Bhagavatam, no terceiro canto, capítulo 24, versos 21 e 22, a gente sabe que Anasuya é uma das 9 filhas de Kadama Muni e Devahuti, que, aliás, é considerado por Prabhupada como casal exemplar, né, casal mais cuja conduta, cujo relacionamento é o mais modelar. E lembrando que Kadama Muni e Devahuti são os pais de Kapila Deva. Então, a Anasuya, ela é irmã de Kapila Deva. Então, com pais adoráveis assim, com o irmão que é a própria encarnação de Krishna, ela não seria diferente, não seria menos especial. E é interessante, nesses versos 3, 24, 21 a 22, é dito que assim que, na verdade, Devahuti, ela está grávida de Kapila Deva, vários semideuses vêm oferecer homenagens, reverências, sabendo que ali no ventre está vindo a própria personalidade de Deus.
E aí o Senhor Brahma, ele vem e instrui Kardama Muni a oferecer as suas 8 filhas, que nasceram antes de Kapila Deva, como esposas dos Prajapatis, né, dos pais da humanidade. E aí é dito, então, que Kardama Muni segue a orientação do seu pai, ou segue a orientação de Brahma, e aí ele... não, estou confundindo... É isso mesmo. E aí Kardama Muni, então, oferece Anasuya a Atri, que é um dos grandes rishis, e aí, junto com as suas irmãs, ajudam a popular a manifestação material. E aí, Anasuya, então, ela é esposa de Atri, e ela a gente encontra algumas histórias dela em outros Puranas, como a gente viu aqui. Prabhupada faz referência ao Brahmananda, né, Purana. Deixa eu conferir. Opa, página errada. Brahmanda. No Brahmanda Purana, então, Srila Prabhupada diz que é essa referência. E também Anasuya, que quer dizer aquela sem inveja. Então, ela já se apresenta pelo próprio nome como uma pessoa perfeita, né? Anasuya, aquela que não tem inveja, que seria, assim, a perfeição, né, da existência humana, não invejar nada nem a ninguém. Ela aparece também no Skanda Purana, em um passatempo com uma esposa casta, que tem um marido leproso, e tem um passatempo com um Rishi, mas não dá tempo de contar todos os passatempos, mas ela aparece ali, e ela aparece também no Ramayana, porque quando Sita, Rama, Lakshmana, eles estão no seu eremitério, eles passam por alguns lugares, e aí eles chegam a uma floresta chamada Dandaka, e nessa floresta moram vários rishis. Tem uma vila só de sábios, só de rishis, e dentre esses sábios está Atri e Anasuya. E aí Atri e os demais rishis estão em conferência com Rama, dizendo que nessa floresta apareceram vários rakshasas e que eles estavam matando pessoas, né? Estavam fazendo, né? Como a gente diz, botando terror. E aí Rama, como personificação, né, do rei piedoso, do rei que segue o Dharma, que protege, ele vai, então, articular ali com Lakshmana como resolver o problema. Enquanto isso, Anasuya, ela se aproxima de Sita, né, um encontro incrível de Sita e Anasuya, e Anasuya oferece a Sita alguns presentes. Então, aqui a gente tem essa noção de que depois a gente vai precisar saber lembrar disso, que na cultura de Krishna, na cultura védica Vaishnava, a recepção de hóspedes é um dos rituais mais importantes que tem no nosso catálogo de rituais. É dito, a gente vai ter descrições desse ritual de recepção dos hóspedes em vários livros, desde o Manu Smriti, que é o livro das leis, até referências a isso no Bhagavata Purana, no Mahabharata, no Ramayana. Então, é uma coisa, assim, culturalmente, conhecimento, né, assim, comum, de que você tem que receber hóspedes de forma exímia e tudo mais, porque os hóspedes, eles são como a própria divindade visitando a sua casa. Então, geralmente é visto como Narayana, Lakshmi Narayana. Então, se são bem recebidos,
porque você honrou como Lakshmi, sua casa se enche de prosperidade, de boas energias e tudo mais. Mas se você não recebe bem, então ocorre o contrário, né? Você perde prosperidade, você perde alegria, felicidade e paz. Então, dessa forma, a recepção de hóspedes é, assim, pedra de toque da cultura de Krishna. E é interessante que na nossa cultura, né, assim, que nos chega, né, você vai ter, por exemplo, essa herança, vamos dizer assim, na adoração à deidade, porque o Arati, por exemplo, ele é o ritual de recepção à deidade. Então, há uma pessoa importante. Então, a mesma coisa que nós fazemos no Arati, a deidade, que é recebê-la, né? Então, a deidade, ela faz tem os seus afazeres íntimos, né, no altar, com cortinas fechadas, e aí, então, a cortina é aberta para que nós que estamos ali no templo a recebamos, né, a recepcionemos como pessoa honrada, como pessoa importante. Mas esse ritual era feito para todas as pessoas que chegassem como visitantes, hóspedes, em qualquer casa, na cultura védica, na cultura Vaishnava. Então, oferecemos, né, o incenso, o abano, água para lavar as mãos, água para lavar os pés, então, a flor, né? Então, a gente oferece os itens que eram oferecidos para a recepção de hóspedes, né? E aí, isso é importante porque, além do alto status de Anasuya, como, né, filha de Kardama Muni Devahuti, esposa do Rishi Atri, filho do Senhor Brahma, e etc., além desse alto status, ela tem essa bênção que seria ter Krishna, ou ter uma encarnação de Vishnu como seu filho. E não é só isso, né? Porque aqui no verso não diz, mas na realidade tem uma informação surpresa, né? Aqui no significado, o Prabhupada faz uma referência rápida a essa surpresa, né? Porque ele diz assim: Anasuya, a esposa Dan, orou diante dos senhores Brahma, Vishnu e Shiva da seguinte maneira. Então, a gente tem essa notícia, que Anasuya orou perante esses três, né, a nossa tríade divina, da seguinte maneira: meus senhores, se estáis satisfeitos comigo, se desejais que vos peça algum tipo de bênção, então rogo que vos combineis juntos para tornar-vos meu filho. Então, a gente tem essa notícia surpreendente aqui, muito rápida, de que Anasuya pediu a Brahma, Vishnu e Shiva que se tornassem seus filhos. E aí, quando a gente vai pesquisar um pouquinho mais sobre isso, a gente encontra lá no quarto canto, capítulo 1, verso 16, a gente encontra outra notícia, né? A gente encontra a Vidura perguntando a Maitreya como que a divindade tríplice, Vishnu, Brahma e Shiva, nasceram de Anasuya. E aí você, né, a gente vai atrás, né? Como assim? Ela teve, né, a tríade divina como seus filhos. E aí a gente descobre nessa sessão, né, então, vamos dar uma olhadinha rápida, quarto canto, capítulo 1, a partir do verso 16. Mas, pronto. Então, 4:1:15, na verdade, diz assim: Anasuya, a esposa de Atri Muni, deu à luz 3 filhos muito famosos, Soma, Dattatreya e Durvasa, que eram representações parciais do Senhor Vishnu, do Senhor Shiva e do Senhor Brahma. Soma era uma representação parcial do Senhor Brahma. Dattatreya era uma representação parcial do Senhor Vishnu. E Durvasa
era uma representação parcial do senhor Shiva. Então, a gente tem essa notícia surpreendente, e aí Vidura, ao ouvir isso, pergunta a Maitreya: meu querido mestre, como é que 3 deidades, Brahma, Vishnu e Shiva, que são criador, mantenedor, destruidor de toda a criação, tornaram-se a progenie da esposa de Atrimuni? E aí, então, a gente tem Maitreya contando essa história a Vidura. E aí ele diz, né, vou ler um pouquinho para a gente entender, porque é surpreendente, né, esse nascimento de porções da nossa tríade divina. Então, segue assim: no vale daquela montanha flui um rio chamado Nirvindya. Na beira do rio há muitas árvores, ashoka, e outras plantas cheias de flores, palasha. E há sempre o doce som da água fluindo de uma cascata. O esposo e a esposa chegaram a esse belo lugar. Então é dito que Atri e Anasuya resolveram executar rigorosas austeridades no Vale da Montanha, conhecida como Uriksha. Isso depois que o Senhor Brahma mandou a Atrimuni criar gerações após casar-se com Anasuya. Então, lembre que a instrução era que Kardama Muni, do Senhor Brahma, era que Kardama Muni distribuísse suas 8 filhas em casamento para Prajapatis, para grandes progenitores. Atri se casou com Anasuya, e com essa orientação do Senhor Brahma, para que eles criassem gerações de filhos, eles foram, primeiramente, fazer austeridade numa montanha. Essa montanha é descrita de forma paradisíaca, e aqui diz: lá o grande sábio concentrou sua mente através de exercícios yógicos de respiração, e controlando assim todo o apego, ele permaneceu de pé, sobre uma perna só, comendo nada mais que ar, e ali ficou, sobre uma perna, por 100 anos. E ele pensava: oxalá o Senhor do Universo, em quem me refugiei, bondosamente se satisfaça a ponto de oferecer-me um filho exatamente como ele. Enquanto Atrimuni estava ocupado com essas rigorosas austeridades, um fogo abrasador surgiu de sua cabeça em virtude do seu exercício respiratório, e aquele fogo foi visto pelas 3 deidades principais dos 3 mundos. Nessa altura, as 3 deidades aproximaram-se do eremitério de Atrimuni, acompanhados pelos cidadãos dos planetas celestiais, tais como as beldades celestiais, os Gandharvas, os Siddhas, os Vidyadharas e os Nagas. Assim, eles entraram no ashram do grande sábio, que se tornara famoso por suas austeridades. O sábio estava em pé, em uma perna só, mas logo que viu as 3 deidades, que as 3 deidades haviam aparecido ante ele, ele ficou muito sério, muito satisfeito por vê-las todas juntas, que apesar da grande dificuldade, aproximou-se delas sobre uma só perna. Em seguida, ele começou a oferecer orações às 3 deidades, que estavam montadas em diferentes carregadores: um touro, que é Nandi, um cisne e Garuda, e que portavam em suas mãos um tambor, grama kucha e um disco. Então, ele identificou Vishnu, Brahma e Shiva pelos seus transportadores, né? E pelos símbolos que carregavam em suas mãos. O sábio ofereceu-lhes seus respeitos, caindo como uma vara, né? Prestando Dandavata. Atrimuni ficou muito satisfeito ao ver os 3 devas, e os 3 devas foram bondosos com ele. Seus olhos ficaram ofuscados pela refulgência dos corpos dele, e por isso ele os fechou por alguns momentos. Então, o que a gente tem aqui aí tem a oração dele: ó Senhor Brahma, Senhor Vishnu, Senhor Shiva, vós vos dividis em 3 corpos, aceitando os 3 modos da natureza material, como fazeis em todo o milênio para a criação, manutenção e dissolução da manifestação cósmica. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos vós, tomando a liberdade de perguntar qual de vós 3 eu chamei em minha oração. É interessante isso, porque
quando ele estava meditando, ele pensou assim, que o Senhor em que eu me refugiei tome nascimento da forma exata que ele é. É uma meditação bem abstrata, bem aberta, né? E aí o que aconteceu? Como ele não foi específico, vieram os três, e ele vai ser pai dos três, como a gente já viu, a Anassuya vai ter 3 filhos, né? E Soma, a Dattatreya e Durvasa, e eles vão ser encarnações parciais de Brahma, Vishnu e Shiva. E é interessante que no significado Prabhupada explica, né, que porque como ele pensou, mas ele não imaginou a forma, né, completa, correta, ele recebeu, né, a encarnação dos modos. Isso fica como um alerta para nós, porque Prabhupada sempre diz que a gente precisa meditar em Krishna na sua forma em Goloka Vrindavana, né? Azul, pena de pavão, flauta, dote amarelo, joia Kaustuba, ou seja, essa forma, porque a nossa consciência vai nos levar naquilo em que ela medita, naquilo que ela vê. E aí Prabhupada faz várias menções disso na Bhagavad Gita, depois também, lógico, no Srimad Bhagavatam, dizendo que nós vamos meditar nessa forma para obter esse resultado, né, Goloka Vrindavan. Se a gente não for específico na meditação, ou se a gente meditar em outra forma, a gente vai alcançar aquela forma desejada. Como o Atri Muni, ele não foi muito específico na sua meditação, ele recebeu a bênção, mas ele recebeu a bênção de uma forma abrangente, né? Vieram as 3 divindades, que são a personificação dos 3 modos, natureza material e etc. E aí eles falam para ele, né? O seu desejo vai ser contemplado, terás filhos que representarão uma manifestação parcial da sua potência. E porque te desejamos toda boa fortuna, esses filhos glorificarão tua reputação em todo o mundo. E aí eles vão embora, eles, né, dão a bênção, dizem que vão aparecer como seus filhos, porque eles estavam fazendo austeridade para isso, para ter bons filhos, e aí eles vão embora. E aqui diz que eles vão nascer como representações parciais, né, Soma, Dattatreya, Durvasa, e aí, deixa eu ver se eles falam novamente. Não, aí eles vão descrever qual foi o resultado para os outros Prajapatis e suas esposas. Só que é interessante, tem mais um verso importante que em que se diz, aí está lá no 9º canto, essa história ela está bem dispersa, né? No canto 9, capítulo 14, verso 3, diz o seguinte: das lágrimas de júbilo de Atri, depois da visita de Brahma, Vishnu e Shiva, nasceu seu filho Soma e seus irmãos. Então, ou seja, depois que isso aqui acontece, que tem a visita das divindades, Atri chora de emoção, de júbilo, por ter recebido a sua bênção e o darshana das 3 deidades, e é dito que são dessas lágrimas que Anassuya fica, né, grávida, e aí ela tem os 3 filhos, as 3 porções plenárias das 3 divindades. Tem um verso também que Srila Prabhupada vai explicar qual a diferença entre Dattatreya, Soma e Durvasa, porque nesse verso em que se explica quem eles são, Dattatreya, do sânscrito, a gente sabe que Datta é aquilo que é dado, aquilo que é entregue, e Treya, Atreya, a Atri. Então, Dattatreya é aquele que foi concedido a Atri, né, como de acordo com o seu desejo. Ou aquele que se deu a Atri, porque a gente está falando, Dattatreya é a porção de Vishnu,
E aí, nesse verso que Prabhupada explica isso, ele diz assim, Dattatreya é Atma. E aí, no sânscrito tá assim, né? Atma, como se fosse Atma, vírgula. E as duas divindades nasceram de Atri e Anasuya. Quando há essa diferenciação, né? Atma está se referindo a Vishnu, né? A suprema personalidade de Deus, aquele que permeia tudo, todas as coisas, todas as entidades vivas, etc. Que está diferenciado de Brahma e Shiva, né? Pelo próprio sânscrito. Então, você tem essa diferença. E aí, se a gente for pensar em Dattatreya como a encarnação de Vishnu, a gente pensa, aqui no verso é descrito que ele vem e ele traz o conhecimento que foi perdido. Então, a gente tem a encarnação que vai trazer o conhecimento. Mas antes disso, eu preciso explicar uma coisa, né, sobre a Anasuya, que hoje é Dia Internacional da Mulher, então vamos focar um pouquinho mais, né, nessa personalidade incrível. Anasuya, então, a gente leu o passatempo no quarto canto de como que eles fizeram austeridade e tiveram a bênção, a confirmação disso. Mas há um passatempo anterior que garantiu essa bênção já. E esse passatempo anterior, ele ocorre da seguinte maneira. Anasuya, ela tinha esse desejo de que, né, ela fosse mãe da suprema personalidade de Deus. E aí é interessante que em uma aula de Srila Prabhupada, em 1972, em Los Angeles, ele começa a explicação desse mesmo verso que a gente está falando hoje, o 3.1.11, dizendo o seguinte, ele diz assim, este verso demonstra que podemos ter Krishna como filho. Né, assim, é a prova cabal de que Krishna, ele aceita nosso desejo de recíproca com ele. E aí Prabhupada cita os exemplos, né? Nós temos Devaki e Yashoda, que foram mães do próprio Senhor Krishna, na sua forma, né, transcendental. Nós temos Shatimata, que foi a mãe de Chaitanya Mahaprabhu, e nós temos Devahuti, que foi mãe de Kapila Deva, e nós temos Anasuya, que foi mãe de Dattatreya, e Soma e Durvasa. E aí, Prabhupada diz, esse é um aspecto de personalismo, né? É uma prova de que Deus é uma pessoa e que, como consciência, como pessoa consciente, ele recíproca com seus bem-querentes, com seus devotos e devotas. E aí, então, Anasuya, ela tinha esse desejo já de ser mãe né, de Krishna. E aí é dito que Krishna, ele não nasce assim aleatoriamente, né? Tem que existir um relacionamento para que ele seja filho de uma pessoa. E aí é dito que, sabendo desse desejo, havia necessidade de, né, uma necessidade decidida por eles de testar Anasuya como devota. Como eu falei, o nome dela é Sem Inveja, né? Então, uma mente tranquila, pacífica, e aí queriam saber se ela era, né, digna dessa bênção. Então, uma vez quando o Atri a deixou sozinha, Brahma, Shiva e Vishnu desceram e se disfarçaram de sadhus, né, de sábios, mendicantes, peregrinos, e foram até a casa dela para testá-la, né, em sua moral, em sua castidade, em sua, né, espiritualidade. E aí é dito que Anasuya, ela tinha tanto poder espiritual que ela viu quem eles eram. Com seu olhar, né, que não era material, ela identificou que era a Trindade Divina. Só que ela, né, por respeito, por etiqueta, ela ficou silenciosa, não falou que tinha identificado, não. Então, quando eles chegaram, como eu falei agora, assim, né, o ritual de anfitriã, de receber visitantes e hóspedes, ela faz uma recepção, né, perfeita, ela quer oferecer para eles, de acordo com a etiqueta, de acordo com a cultura de Krishna, oferecer a melhor recepção e pergunta se eles querem se alimentar
e se eles têm algum desejo. Essa pergunta, uma vez eu vi uma aula de um Swami, Bhaktivedanta Swami, e ele disse assim, geralmente não é bom fazer essas perguntas abertas, né, para um visitante ou uma visitante. Por quê? Porque a pessoa pode pedir uma coisa que você não tenha ou que você não esteja, assim, apta para oferecer. E aí você pode ter essa complicação que é que eu falei, de bênção ou de maldição, né? Assim, de reação positiva ou negativa de acordo com o ritual da recepção. Então, não é uma boa perguntar assim, o que você deseja? É melhor você oferecer o que você tem. Você quer um prato de alimento, um copo de água, você quer descansar, quer se deitar um pouco, quer se lavar, né? O que você pode realmente oferecer. E aí, quando ela fez essa pergunta, eles disseram assim, sim, a gente aceita alimento e tudo mais, entretanto, a gente tem um pedido para você. Aí ela disse, sim, claro, fica à vontade, qual o pedido de você? E aí eles disseram assim, nós queremos que você nos sirva de acordo com a nossa cultura, com a nossa, vamos dizer assim, nosso hábito em casa. Aí ela diz, e qual é o hábito de vocês? Eles, nós andamos nus pela casa. E aí ela fica surpreendida, né? Porque não é um pedido muito comum, né? Você vai, porque como eles são sadhus, eremitas, eles ficam nus, ficam, né? Não tem apego ao corpo, não tem vergonha do corpo, enfim. E aí ela, sabendo que era a tríade divina, ela falou, né, deve ter algum objetivo para isso, então eu não vou resistir mesmo, porque no ritual da recepção, você não pode negar, ela não poderia negar esse pedido. Só que como ela tem um poder místico, ela os transforma em bebês de 6 meses. Então, ela transforma Vishnu, Brahma e Shiva em bebês de 6 meses. E aí, nessa condição, ela fica nua e serve eles sem manchar a sua castidade, né, que seria ficar nua diante de outros homens que não fossem seu esposo, e se protege, vamos dizer assim. Quando as esposas dos deuses ficam sabendo desse ocorrido, elas vêm a Atri, então ela tem esse darshan das esposas, né, de Brahma, Vishnu e Shiva, né, que são Sarasvati, Lakshmi e Parvati. E aí elas pedem para ela devolver os maridos na sua forma natural, né? Porque elas não queriam esse relacionamento com seus maridos na forma de bebês. Anasuya, obviamente, aceita o pedido das esposas e volta à forma dos semideuses, dos deuses. E aí os deuses falam para ela assim, certo, você provou realmente que você é casta, que você é séria e etc, e, né, seguindo o seu dharma, então nós te damos uma bênção. O que você gostaria de bênção? E aí é a hora que ela diz, né, que é exatamente essa parte que Srila Prabhupada cita no significado. Eu gostaria que vocês nascessem como meu filho, né? E aí, então, ela ganha essa bênção. Então, quando acontece a austeridade na montanha, e que Atri faz 100 anos com uma perna só, é a confirmação, ou talvez a parte dele, do trato, né? Para que isso aconteça. Então, você tem ali a confirmação da bênção, e aí, uma vez que houve, né, uma reciprocidade, tanto com a Anasuya, como com Atri, com, né, a Suprema Pessoa, com a divindade, aí essa bênção ela é concedida. Então, logo depois de Atri confirmar a sua parte do acordo, Atri, Anasuya engravida, e aí nasce, então, Soma, Dattatreya e Durvasa. Pronto, e aí agora eu vou falar, né, dessa encarnação de Dattatreya um pouco, porque vamos chegar no assunto interessante relacionado ao dia de hoje. Então, assim, nós temos várias encarnações de Krishna.
Aqui estão descrevendo algumas que eles falam encarnações de Purusha, e a gente tem aquelas 10 encarnações principais, que geralmente são mais comentadas, são mais conhecidas, né, como Krishna, Rama, Nrsimhadeva, etc. E aí nós temos que entender que Krishna, a maneira como Krishna encarna, a maneira como Krishna, né, avatara, significa aquele que atravessa, né? Então, a maneira como Krishna atravessa, chegando a esse mundo, como ele cruza, né, os níveis de existência para chegar a esse mundo, a maneira como ele faz isso e o que ele faz com esses avatares diz muito sobre ele, né, como verdade absoluta, como o ser de tudo. Ou seja, as encarnações têm formas específicas e elas têm objetivos específicos, funções específicas. Vishnu, ele é o mantenedor do mundo material, né? Então, Krishna, ele manifesta o mundo material e então ele o mantém. E esse manter tem várias dimensões. Então, Krishna mantém o mundo material fisicamente, controlando os átomos, a junção dos átomos, a separação dos átomos, a força da gravidade, que é o próprio Senhor Balarama, os modos da natureza, que são personificados em Vishnu, Brahma e Shiva, o tempo, Kala, que na Bhagavad Gita Krishna diz que ele é o próprio tempo, e os ciclos do tempo, né, que controlam as estações, as chuvas, e aí, né, a prosperidade na forma do alimento, etc. Ou seja, Krishna, ele não é assim, eu fiz e agora se virem, né? Não é assim. Ele cria e ele manifesta e aí ele mantém, né? Ele como, né, pessoa responsável, como bem-querente de todas as entidades vivas, ele manifesta a natureza material e aí ele a mantém. Então, fisicamente. Além disso, a gente tem um aspecto político, social, que é pela instituição de Varnashram. Então, Krishna, ele cria um sistema social que vai administrar as sociedades humanas e esse sistema é mantido por Krishna, de tal forma que toda vez que o conhecimento se perde, Krishna avatara. Ele cruza, ele atravessa e aparece para restabelecer o conhecimento sobre sociedade, sobre moral, sobre ética, Dharma, Varnashram Dharma. Além disso, ele faz essa então, consequentemente, ele faz essa manutenção do conhecimento, a manutenção da educação. E isso envolve também um conhecimento da moral através do Dharma. E aí a gente chega nisso de conhecimento, que Dattatreya, ele é uma encarnação que vai restabelecer o conhecimento. E eu queria falar um pouco sobre isso, porque quando a gente lê, principalmente a Bhagavad Gita, que é o nosso manual básico, a gente vê que tem várias referências muito importantes a conhecimento, Gyana. E aí eu vou citar alguns versos da Bhagavad Gita para criar um raciocínio e depois a gente vai falar sobre o dia de hoje. Na Bhagavad Gita 10.38, Krishna diz, né, Dando Damayatam Asmi, eu sou o castigo daqueles que, né, dando, né, para bater. Tem até um pastor de Prabhupada, né, que numa reunião com seus discípulos, eles tinham alguns problemas, e aí ele pegou a danda e batia na cabeça de um dos discípulos, enquanto falava do problema. Quando acabou a reunião, o discípulo falou, mas Prabhupada, porque o senhor me puniu, não era eu o responsável pelo problema? E Prabhupada falou, eu fiz isso com você porque você aguenta e fica e serve de exemplo. Se eu fizesse com a pessoa mesmo que cometeu o erro, ela ia embora. Prabhupada. Então, Dando Damayatam Asmi, eu sou o meio pelo qual o castigo é colocado a quem está fora da lei. E Nitirasmi Digi Satam, e sou a moralidade, o Dharma, para aqueles que buscam vitória. Então, Krishna aqui está dizendo, né,
Então, dentre os meios que reprimem a ilegalidade, eu sou o castigo, e daqueles que visam a vitória, eu sou a moralidade, eu sou o Dharma. Mas como que a gente sabe o que é Dharma e o que é lei, o que está fora da lei? A gente sabe disso através do conhecimento. E como é que a gente recebe esse conhecimento? Aí lá no 4.8, Krishna vai dizer, vai fazer uma série de referências ao conhecimento. Ele vai dizer, né, a gente sabe que Krishna faz assim, como ele diz aqui, eu puno quem está fora da lei, e para aqueles que querem a vitória e tem conhecimento, eu sou o Dharma. Aí lá no 4.8 ele vai dizer, para a salvação dos devotos e devotas, né, Paritranaya Sadhunam, para a salvação, Paritranaya Sadhunam, dos devotos e devotas, Vinashya Cha, e para o dever, a religião, para restabelecer o dever e a religião, Dharma Samstapanartaya. Então, para restabelecer a religião, eu apareço de era em era. E aí, a palavra do sânscrito desse verso, que é Anushikin. Anu quer dizer seguir. Seguir regularmente, seguir com fé, né? Consistentemente. E Iksha é ver, né? Dar uma bolhada, dar enfoque, se concentrar em algo. Então, resumindo, Anushikin, que está no verso de hoje, quer dizer, se refere à lógica, à metafísica. Então, nós perguntamos em quais circunstâncias se está sendo racional ou razoável, uma vez que se tem razão e argumentação, se dá enfoque, se concentra na verdade absoluta. Então, a gente está falando de uma metafísica lógica, racional, argumentativa, inteligente. Então, o Dattatreya, ele vem para restabelecer esse sistema de inquirir sobre a verdade absoluta de forma analítica, lógica, racional, sem sentimentalismos, mas realmente de uma forma, né, razão. E aí, lá na Bhagavad Gita 10.10, a gente tem, né, o verso Tesham Satata Yuktanam, a eles, Tesham, a eles, Satata sempre, Yuktanam, ocupados ou engajados, Bhadyatam, que vem de Bhajan, né, serviço devocional, Priti Purvakam, com amor estático, Dadami, dou, Buddhi Yogam, a verdadeira inteligência, Yenamam Upayantiti, pela qual a mim eles vêm. Então, Krishna, na Bhagavad Gita 10.10, ele diz, né, para aqueles que decidem se ocupar do serviço devocional, eu dou inteligência pela qual eles chegam a mim. Então, você chega a Krishna, isso vai se confirmar no próximo verso que eu vou dizer, através do conhecimento. Não é só... não adianta só sentir, você tem que ter uma racionalidade que dê apoio a esse sentimento. A gente sabe que Krishna diz que tem 4 pessoas que chegam a ele, os aflitos, os curiosos, os gananciosos, ou que estão em dificuldade material, e aqueles que buscam conhecimento. Ele diz, e estes que buscam conhecimento são os melhores. Na Bhagavad Gita 7.19, Krishna vai dizer, Bahunam, muitos, Jamaram ante, muitos repetidos nascimentos, né, após muitos repetidos nascimentos, Gyanavan, aquele em pleno conhecimento de mim, Man Prapadyate, a mim se rende, Vasudeva, como Vasudeva, Sarvaniti, tudo, rende a mim tudo, oferece tudo a mim, Sa Mahatma Sudurlabha, essa grande alma é muito raro de se ver. Então, aqui o Krishna está dizendo que, né, depois de muitos repetidos nascimentos, aquele com pleno conhecimento de Krishna chega a ele. Então, a ênfase de novo no conhecimento. É interessante porque
meu mestre espiritual, Hridayananda Das Goswami, sempre quando ele fala do começo do movimento, como ele conheceu a consciência de Krishna, ele sempre enfatiza que ele era um acadêmico, que ele buscava conhecimento, né, metafísico, mas de uma forma científica, através de lógica, argumentação, né, assim, efetiva, né? E ele diz que uma das coisas, né, que mais o surpreendeu foi, logicamente, ouvir Srila Prabhupada e ver que era uma religião, né, um movimento religioso, espiritual, em que se tinha essa preocupação com o pensamento, com a filosofia, com tudo mais. E ele disse que os devotos, quando perguntavam para ele, né, mas você, qual a sua história? Ele falava, eu sou de uma família judia, judaica, judia. E a gente tem, né, uma família tradicional, e aí perguntava para ele, mas por que você está abandonando sua família, seus rituais, né, de sua cultura, para essa, né, religião? E ele falava, exatamente porque lá eu só vejo rituais, aqui eu vejo filosofia, então eu preciso disso. E uma aula, exatamente sobre esse verso, aliás, Srila Jadeva diz, né, que, interessantemente, corremos o risco hoje de ir ao templo e só ter o ritual, e não muito a filosofia, que é uma ironia, porque foi o que atraiu ele, por exemplo, o movimento. Não os rituais, mas a filosofia. E aí eu vou apresentar uma sequência do verso 428 ao 439, que são aqueles versos muito importantes, porque um dos mais importantes é exatamente quando Krishna diz, se aproxime do mestre espiritual com uma atitude de serviço, faça perguntas humildemente, porque essa pessoa viu a verdade. Então, é um verso muito importante. E aí, assim, Krishna diz no 428 que Dravya Yagyashta Tapo e Jagya. Então, assim, sacrificar os bens, Dravya, Jagyas, sacrificar os bens, Tapo, Jagya, executar austeridades como sacrifício, Yoga, Yagyas, fazer yoga, praticar yoga, Swadhyaya Jnana, Jagyas, sacrifício do estudo através dos Vedas, Yataya Samshita Vrata, pessoas que fizeram votos estritos se iluminam através desse sacrifício. Então, aparentemente, parece que esse sacrifício tem o mesmo valor. Oferecer coisas para a fernália, como, por exemplo, na adoração, oferecer tapácia, austeridade, oferecer sacrifício, praticar yoga e oferecer o sacrifício do conhecimento, né? Jnana, Jagya. Parece que é tudo a mesma coisa. Só que aí no 433, um pouquinho mais para frente, Krishna diz assim: o sacrifício executado com conhecimento é melhor do que o sacrifício feito pelo sacrifício. Afinal, tudo culmina em Jnana. Então, ele está dizendo assim, as pessoas que fizeram votos estritos, elas oferecem diferentes formas de sacrifício. Oferecem parafernália, como a adoração, praticam yoga, fazem austeridade e estudam. Se iluminam. Mas aí, logo à frente, ele vai dizer isso aqui. Entretanto, o sacrifício pelo sacrifício não tem tanto valor como o sacrifício com conhecimento. Então, você precisa saber por que você está fazendo aquilo, e não fazer automaticamente porque alguém mandou apenas. Isso funciona no início, quando a gente é neófito, né, ainda sou, e quando você está aprendendo sobre a consciência de Krishna, tudo bem, né? É aquele momento que você vai se familiarizando com a cultura, com os práticos, rituais, tudo bem. Mas isso não pode durar muito. Por isso que Prabhupada enfatizava tanto o estudo, os livros. Isso não leva muito longe. Você precisa sair dessa plataforma
e começar a saber por que você está fazendo as coisas. E aí a gente tem vários versos na Bhagavad Gita que vão enfatizar isso, né? Você tem o 7:25, que Krishna diz: eu nunca me manifesto aos tolos, ou seja, aqueles que não, os ignorantes, aqueles que não têm conhecimento, eu nunca manifesto a eles. E aí a gente tem essa sequência do 4:33, que Krishna está dizendo: com conhecimento é melhor. A gente tem o 4:34, que ele diz: esse conhecimento vem de quem o tem, ou seja, alguém que já fez o caminho, alcançou o conhecimento, e se você oferecer serviço e perguntar humildemente, você também vai receber essa bênção. Então, conhecimento é melhor, e você adquire de quem já tem esse conhecimento. E aí no 4:35 ele diz: e uma vez que você alcançou esse conhecimento, ele não se perde, e você nunca cai em ilusão. Por quê? Qual é esse conhecimento que é melhor do que o sacrifício por si, que você recebe de quem já tem, e que uma vez recebido você não perde? Que conhecimento é esse? Aí no 4:35 ele diz: o conhecimento de que eu estou em todas as entidades vivas, e todas as entidades vivas estão em mim. Então, na verdade, o fruto maduro do conhecimento é entender que todas as pessoas fazem parte, são parte parcela de Krishna, ou seja, que tudo é alma. Aí no 4:36, Krishna diz, né? Então, você nesse barco do conhecimento transcendental, né? Então, há uma referência aqui ao o conhecimento, né? Jnana Plavena, o barco do conhecimento. Então, é um meio de transporte, né? Não é só o conhecimento abstrato, não, é realmente algo que vai te levar a uma meta. E lá no 4:37 ele diz: o fogo do conhecimento que reduz às cinzas as reações das atividades materiais. Gyanagni, o fogo do conhecimento que queima as reações materiais. Então você tem várias metáforas muito poderosas e importantes sobre o conhecimento. O conhecimento, ele é praticamente uma personificação, né? O conhecimento, ele é pessoal, porque ele te chega por uma pessoa que o tem, e o conhecimento é um meio de transporte, né? Jnana Plavena, aquele que te carrega no oceano da existência material. Jnana Agni é aquele que queima as reações do seu karma. E no 38, e eu vou parar por aqui, porque eu não consigo falar o resto, ele diz assim: não há nada tão sublime e puro como o conhecimento transcendental. Então, aqui você tem a ideia da pureza. Na cultura védica, um dos elementos que oferecem pureza é o ar, não sei se vocês sabem disso, mas se você quiser purificar uma roupa, por exemplo, você expõe ela ao vento. Então, eu achei muito poético, né, que você tem essas analogias, né? No 36, a referência à água, ao oceano, no 37 ao fogo, no 38 ao ar. E se a gente continuasse lendo, provavelmente ia ter os outros elementos, enfim, da energia material. Quem gostar desse aspecto poético dos Vedas pode continuar a leitura, né, do 4:39 em diante. E esse conhecimento todo, ele vai culminar em paz. Então, lá no 4:39, Krishna diz: então, o conhecimento é melhor, esse conhecimento é dado por quem já o tem, uma vez que você recebe, não perde. Qual é esse conhecimento? Que tudo é um, que tudo é alma. Estando no barco do conhecimento, você atravessa o oceano de misérias. O conhecimento é o fogo que queima o seu karma, e esse conhecimento é puro, transcendental, e assim você alcança a paz. E aí ele diz: e aí você se satisfaz no eu, tendo plena certeza de quem você é, e tudo que acontece ao seu redor, o julgamento das pessoas, né, as atribulações materiais, tudo que acontece ao seu redor passa a não te influenciar mais, porque você está dotado desse conhecimento. Agora, uma observação importante: conhecimento não significa endurecimento, né? Conhecer não significa se endurecer.
esse erro que às vezes acontece de que, eu tenho conhecimento, então eu me torno, me desapego através do conhecimento, e aí eu me torno uma pessoa fria, distante, misântropa, né? Eu entro num casulo e não me relaciono mais com as pessoas e tudo mais. Isso é um perigo muito grande, porque existe uma diferença entre conhecimento intelectual e conhecimento realizado. Todo guiana que a gente está vendo aqui, ele se refere a conhecimento realizado. E qual o conhecimento realizado? Aquele que está lá no 435, que é o que todas as entidades vivas estão em Krishna, e Krishna está todas as entidades vivas, que tudo é alma. Isso é conhecimento realizado. Nós temos que nos tornar estritos, sim, mas conosco. E compassionado com todos os demais. O conhecimento real, espiritual, o Jnana, conhecimento realizado, ele só nos mostra que esse mundo é de sofrimento e que as pessoas estão sofrendo. E que o melhor bem que eu posso oferecer ao mundo, às pessoas, é me tornar pacífica, compassiva para com todos e todas. Né? É o caminho que a gente tem que fazer de Kanishta Adhikari para Madhyama e para Mahansa. Ou seja, não ver distinção, mas ver todos e todas como alma. Então, a real meta do conhecimento, Jnana, é compreender que todos e todas estão situados em Krishna e se relacionar com Krishna, como foi citado aqui no bate-papo. Conhecimento transcendental é conhecimento devocional? Sim, mas conhecimento devocional, serviço devocional não é feito em isolamento, não é feito numa bolha. O serviço devocional, ele é feito com e para a congregação. Não existe serviço devocional individual. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é em prol da comunidade Vaishnava. Então, se você tira Sadhu Sangha, se você tira a associação, a amizade, a convivência com os demais praticantes do serviço devocional, você está numa plataforma o quê? Kanishta, que é a inicial. Né? Como Krishna diz no 435, conhecimento realizado, conhecimento fidedigno, recebido pelo Parampará, é entender que todos estão em Krishna e Krishna estão em todos. Imagina, Krishna diz assim, você se rende ao mestre espiritual e aí você recebe o conhecimento fidedigno, e aí através do conhecimento fidedigno você sabe quem sou eu, Krishna, pessoa suprema, ponto. Não, ele diz, conhecimento realizado é conhecimento de que todos estão em mim e eu estou em todos. Então, ele deixa, assim, sem sombra para dúvida, de que conhecimento real, nossa meta de conhecimento é entender que nós somos uma família, nós somos uma comunidade, e isso tem que ser realizado, isso tem que ser praticado, não é só intelectual. Então, no final das contas, entender os seres humanos, as entidades vivas, tudo em sua situação material, em sua situação de sofrimento, né? E aí, a meta última, se a gente for pensar, é empatia e compaixão, não é outra coisa. Não é autorrealização pela autorrealização. Quer dizer, eu tenho conhecimento e aí isso serve a mim. Não. Tudo que nos é oferecido é para devolvermos, é para servir. Então, quando se diz serviço devocional, não é serviço amoroso, sim, mas é serviço amoroso a todos e todas. Não é serviço amoroso só a Krishna. Porque, afinal de contas, quando se diz voltar ao Supremo, voltar ao lar, voltar ao plano espiritual, significa reentrar à família espiritual. E se nós formos pessoas que não sabemos nos relacionar,
né, que temos dificuldades egoístas ou realmente não conseguimos nos relacionar, nós não vamos ser bem-vindos, né? Para se chegar a Krishna, você tem que passar por Mãe Yashoda, você tem que passar por Nanda Maharaj, você tem que passar pelas gopis, não é assim, cheguei no mundo espiritual, e aí, Krishna? Não. Existe todo um ciclo amoroso ao redor de Krishna, e você tem que ser aprovado por esse ciclo amoroso para chegar a Krishna. E aí eu queria terminar essa aula, prometo que está acabando, com essa ideia do conhecimento, reforçando essa ideia de que conhecimento realizado é empatia, é simpatia, é sentir junto, né? Então, na Bhagavad Gita 6.36, diz que uma pessoa com conhecimento, pela comparação consigo, Atmopaneia, Atma, eu, Upaneia, Upa, próximo, idêntico. Então, uma pessoa com conhecimento pela comparação consigo mesmo, né? Então, eu comparo as outras pessoas a mim. Esse é o conhecimento mais elevado. E aí, na Bhagavad Gita 18.54, a gente tem Samā Sarveshu Bhuteshu. Krishna diz que aqueles que são igualmente predispostos para com todos e todas as entidades vivas, Mad Bhaktin Labate, alcança o meu serviço devocional. Então, olha só, a pergunta, né, sobre o serviço devocional. No 18.54 da Bhagavad Gita, Krishna está dizendo que para você alcançar serviço devocional a Krishna, você precisa estar predisposto ou predisposta para com todas as entidades vivas. Ou seja, Krishna não anula, não faz vista grossa a nossa relação com as entidades vivas e com as outras pessoas, né? Faz parte do mesmo o mesmo critério, né? Que você vai ser visto, analisado pela maneira como você se relaciona com as entidades vivas. E aí, qual que é o nosso direito constitucional? Qual que é o nosso... Na Bhagavad Gita existe só um verso que ele fala assim, você tem o direito. E qual é esse direito? Você tem o direito de cumprir o seu dever, o seu dharma, nascido da sua natureza. Então, isso quer dizer que o nosso único direito, assim, de nascença é cumprirmos o nosso dharma. E o que é o Swadharma? O que é o dharma pessoal? É aquela aptidão, aquele dom que você traz de outras vidas e que você tem que oferecer a Krishna. E aí hoje, no Dia, né, Internacional da Mulher, eu queria terminar com essa reflexão, né, de que nós temos que entender que é um direito, que é uma necessidade dármica, que todas possam exercer a sua aptidão, oferecer o seu talento, nascido consigo, porque isso né, é uma construção que vem de outras vidas, a serviço de Krishna, né? Então, nosso Swabhava, nossa verdade, a nossa constituição, o Swabhava, é o nosso Swakarma, né? O nosso Swadharma, ou seja, o caminho para a nossa realização é aquele referente à nossa natureza. Então, a gente tem vários versos, né, da Bhagavad Gita que diz que, aliás, a Bhagavad Gita ela é falada para dizer para Arjuna que não há nada mais superior do que seguir a sua natureza, que no caso era de Kshatriya. Então, a minha reflexão final de hoje, né, esse conhecimento que Dattatreya vem trazer com sua encarnação, é que nós temos o direito, 2:47 da Bhagavad Gita, de agir de acordo com nossa natureza. E isso é o nosso serviço devocional, real. Então, como
como pessoa no corpo masculino, como pessoa no corpo feminino, o que nos interessa é isso, oferecer os nossos talentos a Krishna. Na Bhagavad Gita 3.33, Krishna diz, mesmo alguém com conhecimento age de acordo com a sua natureza. Os seres seguem sua natureza. O que se logrará com a repressão? Então, minha observação é essa, que homem ou mulher, se tem a sua natureza, né, se tem o seu dharma, que ele possa ser exercido, né? Então, se de forma prática, né, se uma pessoa ela tem a inclinação para dar aula, para trabalhar com educação, com filosofia e tudo mais, que ela tem esse espaço, é um direito dela. Se ela tem natureza para administrar, para liderar, para coordenar, que ela faça isso, que é da sua natureza. E se ela tem natureza para comercializar, produzir, vender, que ela possa fazer isso. E se ela tem natureza para trabalhos manuais, trabalhos cotidianos, repetitivos, que ela possa fazer isso. O serviço devocional, ele deve ser determinado não pelo corpo, mas mais pelo talento, pelo dharma, pelo swabhava da pessoa. Então, nesse Dia Internacional da Mulher, eu desejo que todas as mulheres possam exercer o seu dom, a sua aptidão em serviço a Krishna, irrestritamente, sem nenhuma barreira, sem nenhum empecilho, sem nenhuma discriminação, porque somos todos almas espirituais. Tá bem? Então, vou ver aqui se tem algum comentário, pergunta, e aí nós encerramos. Já deixo o convite para a palestra que vai ter hoje aqui nesse canal, às 20 horas, com a Krishna Arupa, que é a discípula de Prabhupada da Austrália, e ela vai falar mais especificamente sobre a mulher na ISKCON, então vai ser bem interessante, que ela faz uma apresentação histórica, né, desde a época de Srila Prabhupada, como ele convivia com as suas discípulas, e vai caminhando para falar das mulheres hoje na ISKCON. Então, eu convido todos e todas para participarem. Na ato de reverências, querida, de Amarga, reverências, Gopikanta, Sundari, que bom vê-las aqui, reverências, Madhurya Prema, Ramadano, Haribo, reverências, Josiane Barroso, Bárbara Fonseca, Cláudia Sbardelati. Sim, Cláudia Sbardelati, acho que é Krishna Bando, né? Exatamente, castidade é não agitar a mente do outro. Isso é uma regra universal. Então, castidade não é algo só do âmbito feminino, mas é do âmbito do ser humano, né? Então, castidade é não agitar a mente do outro, não abalar a sua consciência de Krishna, né? Então, isso seria a meta última. Mas, interessantemente, quando a gente lê Mahabharata, Ramayana, Srimad Bhagavatam, a gente vê exemplos de muitas mulheres que elas adquirem poder místico através de sua castidade, que é não agitar a mente do outro, ou ser, como o Prabhupada dizia, aparentemente tímida, aparentemente não, né, tímida, mas essa timidez, essa castidade não deve ser confundida com restrição de ação. Então, uma mulher que prega publicamente, que lidera um bhajan, um kirtana, que toca instrumentos musicais, que dá uma aula e tudo mais, ela não está ferindo a sua castidade, porque é serviço devocional, não tem nada a ver. Castidade é isso, não agitar a mente do outro. E como Anasuya, não ter inveja do outro e não desejar nada dos outros a não ser servi-los.
Porque luxúria, na verdade, é o desejo de se assenhorear dos outros e das coisas. E aí esse sentido de castidade seria o oposto, né? Eu não desejo me assenhorear, eu desejo servir. O antídoto, então, para a luxúria seria o serviço. Ou seja, eu não quero receber, eu quero oferecer. E aí todas as pessoas se beneficiam. Entretanto, há muitos exemplos de mulheres que adquirem poderes místicos através dessa timidez. A gente tem um exemplo de Anassuia, né, que conseguiu ser mãe da Suprema Personalidade de Deus devido à sua castidade, à sua, né, sua reserva, mas ela age ativamente na sociedade, né? Então, por exemplo, o marido viajou, chegam os hóspedes, ela vai lá e recebe. Então, o nosso problema é quando se mistura exposição com castidade, achando que castidade e exposição não são compatíveis, né? Ou seja, uma mulher que fala com o público, que age, que se relaciona com as pessoas, ela não seria casta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É essa oposição entre servir e desejar ou tentar tomar posse de algo. Então, nós só temos que servir. Essa a matemática. José Otávio, Maria Cristina, reverências. Então, aí a gente já falou, serviço transcendental e serviço devocional, acho que ficou claro, senão pergunto de novo. Existem vários conhecimentos que satisfazem as mentes dos devotos. Saber executar um ritual também é um tipo de conhecimento. Então, Krishna dá o conhecimento segundo o caminho seguido pelo devoto ou devoto? Sim. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos a nossa natureza, né? Então, geralmente a gente busca conhecimento de acordo com as nossas propensões naturais. O problema é quando você tenta servir em algo pela razão errada, né? Ou seja, quando você tenta servir não porque é sua natureza, mas porque você busca algum benefício pessoal, né? Fama, prosperidade, enfim, alguma vantagem, algum benefício. Isso é ruim. Mas se você tem o desejo de adquirir o conhecimento para seguir a sua natureza, com certeza Krishna recíproca, né, de acordo com isso. Obrigada, Carmen. Obrigada, Rafael. Conhecimento da congregação, saber como servi-los é guiana. Krishna nos dá esse conhecimento, que nem sempre é filosófico e sim prático. Então, interessantemente, os Vedas, eles são um manual, né? Eles são um manual de convivência, de sobrevivência e de escape, né? De saída do ciclo de nascimentos e mortes. Então, nós temos a etiqueta, que é transmitido culturalmente pelo grupo, para saber como servir, como se relacionar com as outras pessoas. Então, nós temos conhecimento, né, na literatura, e nós temos a etiqueta, que é social. Então, essas duas coisas fazem com que o conhecimento seja prático. Então, nós temos que ter o quê? Associação. Nós aprendemos, servimos através da associação. Dani, quando uma pessoa de meia idade ainda não sabe quais são os seus talentos. Quando uma pessoa de meia idade não sabe quais são os seus talentos, ela precisa fazer um mapa astrológico para, né, ver isso, especialmente se o astrólogo for um devoto ou devota. A gente tem muitos, né, astrólogos, tem Ganesha Prabhu, tem o Devananda, né? Devananda Prabhu, tem a Nandini Prabhu também, enfim,
Tem a Govinda Vallabha, filha da Krishna Kishore aqui, também é astróloga, ou seja, faça um mapa astrológico. E também você pode procurar serviço profissional, né, de psicólogos ou coaches que fazem também essa análise. E no final das contas, você vai descobrir qual que é o seu talento, certo? Eu prefiro astrologia com devoto ou devota. Reverência a Zananda. Sim, também estão citando aqui, astrólogo Adwaita Chandra, muito bem. Sim, tem muitos devotos e devotas que fazem esse serviço, ele é muito importante, tanto para definir o nosso talento, nosso Dharma, como também para afinidades para casamento, é muito bom fazer isso para os filhos e filhas, para saber seus talentos e ajudar na formação, então é sempre bom fazer isso, né? Por exemplo, o Jayapataka Swami, ele tem discípulos e discípulas que são astrólogos e tudo é feito a partir desse aspecto, por exemplo, os casamentos, é uma instrução taxativa e seguida mesmo, por exemplo, de Jayapataka Swami. José Otávio, na verdade, o nosso talento nasce conosco, né? Então, assim, você pode pedir a Krishna por qualidades necessárias para seguir o seu talento, mas seu talento já é inato, porque o nosso talento, ele nasce da influência dos modos da energia material e das nossas ações passadas e da nossa consciência. Então, faz parte do nosso DNA, né? Descobrir seu talento? Como assim? Não entendi sua pergunta. Descobrir seu talento? Shila Charadeva, né, Dhanandas Goswami, ele diz que o nosso talento, o nosso Swadharma, é aquilo sem o qual nós não vivemos. Porque como na Bhagavad Gita, Krishna diz várias vezes para Arjuna, né, mesmo se você se negar a lutar, a natureza vai impeli-lo a agir de acordo com a sua natureza, ou seja, mesmo que você não lute agora, você vai acabar lutando, porque a natureza impele você a agir, não se pode renunciar à ação, porque sem a ação você não consegue nem manter o corpo, enfim, tem vários versos da Bhagavad Gita que vão, a própria Bhagavad Gita é essa discussão, né, eu posso renunciar ao meu talento, ou eu devo seguir o meu talento, mesmo que a circunstância não seja favorável, e a resposta de Krishna é sempre, siga o seu talento. Então, porque o talento está relacionado aos modos da natureza material. Então, o que significa nossa meta inicial é situar-nos em bondade, né? De bondade em transcendência. Para nos situarmos em bondade, bondade significa o quê? Manutenção. Então, para eu manter meu corpo, para eu não ter ansiedade material, para eu poder criar um espaço e um tempo, para eu fazer minhas práticas espirituais, eu preciso de manutenção, modo da bondade. Eu só consigo essa tranquilidade mental, material, física, quando eu estou seguindo o meu talento. E aí, então, uma coisa leva a outra, uma coisa exige a outra, certo? Sim, se você... José Otávio está perguntando se Krishna ajuda a descobrir o seu talento. Krishna é Paramatma, né? Ele está situado no nosso coração e ele nos conhece, né, perfeitamente. Você pode orar a Krishna para revelar o seu conhecimento. Entretanto, tem-se essa ideia de que, né, o seu talento é aquilo sem o qual você não vive, é aquilo que a natureza te empurra a fazer, te impulsiona a fazer. Então, por exemplo, o que você mais faz durante seu tempo? Qual atividade você mais se dedica?
e aquilo te dá prazer, né? Então, provavelmente é o seu talento. Naturalmente, pessoas têm gostos, umas gostam muito de ler, outras gostam de números, outras pessoas são mais do trabalho manual, do artesanato, outras gostam de liderar, de proteger, de administrar, e outras gostam de estudar e repassar o conhecimento. Então, essas são, né, os nossos talentos, os talentos possíveis. E aí você tem que saber aquilo que você mais gosta de fazer, o que você não deixaria de fazer, o que a natureza te impele a fazer. Então, esse é o seu talento, seu dharma. Bárbara, a castidade deve ser praticada tanto por homens quanto mulheres? Com certeza. É a premissa básica. Porque na Bhagavad Gita, você, como eu estava falando antes, você tem por um lado toda a ideia de controle dos sentidos e por outro você tem o perigo da luxúria. Luxúria não é só sexual, mas luxúria é a tendência de nos assenhorearmos de coisas e pessoas, né? Então a luxúria ela vai se manifestar por querer ter coisas, por querer comprar coisas, por querer controlar coisas, por querer usufruir, desfrutar de coisas e pessoas. Então, é uma tendência universal, né, das pessoas nesse mundo. E aí você precisa controlar, né, os seus sentidos para que essa luxúria seja controlada. E controlar os seus sentidos, isso é castidade, isso é universal. Isso é universal. A única observação é que na literatura védica, o que a gente vê muito é que as mulheres, especialmente, elas adquirem poderes místicos através da prática da castidade, enquanto os homens, eles parecem ter uma tendência um pouco mais acentuada para a austeridade. Nós somos todos almas, mas a maneira como nos expressamos através do corpo ela é um pouquinho diferente. Mas a meta última é a mesma para todos e todas. E como eu falei, castidade ela é universal, assim como o risco da luxúria também é universal. E aí uma coisa acaba controlando a outra, né? Obrigada, Gopi Canta. Não, né? O José Otávio está perguntando se os homens são mais descontrolados. Não, peraí. Os homens são mais descontrolados que as mulheres, de modo geral, as grandes guerras foram causadas por homens. Quando nascemos num corpo material, nós estamos descontrolados, né? Isso é fato. Estamos com sentidos descontrolados, né? Por isso estamos enredados, né? Pelos modos da natureza material, estamos enredados no mundo material. É muito difícil a gente fazer esse tipo de escala, né? Quem é mais controlado, quem é mais descontrolado, quem é mais luxurioso, menos luxurioso, mais austero, menos austero, porque isso é individual, depende de várias situações, depende, né, do seu karma, depende da sua história de vida, depende da educação, depende de várias coisas, da sua natureza, então é bem difícil fazer esse tipo de escala, mesmo que toda generalização tem exceções, né? Então, é bem complicado fazer isso, assim, né? Dividir homens numa caixinha, mulheres em outra caixinha. Kali Yuga é um tempo em que muitas das diferenças e distinções que a gente vê descritas nos Shastras, em outras eras, agora em Kali Yuga parece que está tudo muito diluído, né? É o senhor Harichakra, reverências. Não sabia, tá? José Otávio.
Muito bem. Quando a gente lê as descrições de Kali Yuga, parece que algumas distinções que eram bem, preto ou branco em outras eras, em Kali Yuga parece que é muito cinza, sabe? Parece que as dificuldades são compartilhadas e as facilidades também. E eu acho que a grande riqueza, a grande herança de Srila Prabhupada foi exatamente observar essa quase planificação de Kali Yuga, no sentido em que homens e mulheres são considerados como pessoas materialmente doentes, materialmente com problemas, e a solução espiritual, que é a ciência espiritual da consciência de Krishna, ela é oferecida igualmente para homens e mulheres. Então, não podemos esquecer hoje, principalmente, que Dia Internacional da Mulher, que Srila Prabhupada foi revolucionário em relação às mulheres, especialmente em ocupá-las nos mesmos serviços que os seus discípulos homens. Então, ele não fazia distinção, e Prabhupada era expert em ocupar os seus discípulos e discípulas de acordo com sua natureza, de acordo com seu talento. Então, essa era a distinção que Prabhupada fazia, né? Então, se a pessoa tinha tendência a fazer um tipo de serviço, independente do corpo, independente da distinção sexual, ele ocupava aquela pessoa. E isso, na Índia, não ocorria na época dele, continua não ocorrendo de forma muito clara, né? Há uma tendência muito grande de não ocupar as mulheres de forma ativa na pregação e no serviço devocional. Então, Prabhupada, ele é revolucionário nesse sentido. Ele ofereceu o Brahma Gayatri para todas as mulheres e nos ocupou em todos os serviços devocionais. Então, a gente faz adoração à deidade, a gente prega, faz sankirtan, distribuição de livros, abre templos, abre centros culturais, administra, tem presidente de templo, como o Vrajadama, né, que tem a Lakshmi Priya, ou Ecovila Govardhana, que tem a Bhakti Rasa Prabhu, ou seja, esse é nosso maior legado de Srila Prabhupada, né, que somos vistas como alma e somos ocupadas de acordo com nossos talentos. Inclusive em atividades que na Índia, fora da ISKCON, não acontece da mesma forma como os rituais, por causa da iniciação bramínica. Mulheres não podem tomar sannyasi, mas podem ser gurus? Sim, porque uma coisa não está diretamente relacionada à outra. Sannyasa é um ashram, certo? Sannyasa é um ashram de renúncia. Então, é uma fase da vida, assim como existe a fase de estudante celibatário, de vida de grihasta ou família, depois você tem a época de aposentado, aposentada, aí você tem sannyasi, que é renúncia. Isso é uma coisa, é uma fase da vida. E guru é um serviço a Krishna, né? Você oferecer o conhecimento realizado a outras pessoas. Então, não há uma relação de uma coisa com a outra, né? Há outros gurus que não são sannyasis, né? Há gurus que são grihastas, são casados. Então, não há essa relação direta nem mesmo entre os homens, né? Então, eu queria terminar com esse pensamento, com essa consideração de quão revolucionário Prabhupada foi em relação às mulheres, certo? Inclusive em relação a isso, né? Porque tem um livro organizado por Kaunteya Prabhu, que é o ministro de Desenvolvimento Congregacional e nosso co-GBC do Brasil, chegando daqui a 2 meses no Brasil, que o título do livro é Prabhupada queria mulheres Diksha Gurus, e
está em inglês, mas você lendo, vendo todas as citações, tanto dos Shastras como de cartas, aulas, conversas com Srila Prabhupada, você tem essa certeza que sim, Srila Prabhupada queria que as mulheres fossem gurus. E nós estamos, né, nessa situação de que foi aprovado pelo GBC que mulheres podem ser guru, e aí falta uma, vamos dizer assim, a normatização para que isso seja colocado em prática. Certo? Agradeço a todos e todas pela presença, por escutar. Desculpe qualquer falha, qualquer limitação. E ofereço minhas humildes reverências a todos e todas, e todas as glórias da Srila Prabhupada, e que consigamos ser mais compassivos e empáticos com todas as pessoas, independente do seu corpo físico. Haribol.